Nós escutamos no domingo passado a parábola do semeador. O semeador lançou as sementes em terrenos completamente diferentes. Alguns produziram poucos frutos e um terreno deu 100 por 1. Esta parábola de hoje do joio e do trigo e do joio, é uma continuidade dos ensinamentos que Jesus está a nos oferecer. Nós refletíamos no domingo passado que os terrenos diversos são os nossos corações, que devem estar abertos e preparados para acolher a boa semente da palavra, dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje esta parábola do trigo e do joio quer nos falar a respeito do bem e do mal. O joio, a cinzânia, é uma erva daninha muito parecida inicialmente com o trigo, muito parecido. E ocorre que é muito perigoso ao querer arrancar o joio para que ele não sufoque o trigo e também, da mesma forma, o trigo venha a se perder por conta da ação da pessoa que vai fazer essa separação ou a tentativa de eliminar a cinzânia ou o joio. Eu diria que pelo menos quatro ensinamentos esta parábola pode nos deixar enquanto estamos refletindo sobre ela. A primeira realidade é nós tentarmos responder de onde vem o mal, por que existe o mal. E por vezes nós nos desanimamos neste mundo de tanta violência, tanta criminalidade, tanta doença, tanta miséria, tanta fome, tantos crimes e assassinatos. De onde vem o mal? O mal não pode vir de Deus. Terminada a sua obra, Deus se encanta e disse que tudo que ele fez era bom. Tudo que vem de Deus é bom. A parábola responde, nos dá uma resposta. Bem, tu plantaste o trigo, e de onde veio então o joio? À noite o inimigo foi lá e plantou. À noite o inimigo trabalha. É o inimigo, é o maligno que planta, que dissemina o mal na sociedade, nos corações das crianças, dos jovens, dos adultos. Há muitas pessoas que se especializam em ensinar o mal, transmitem o mal, péssimas ideologias, péssimos ensinamentos, péssimos costumes e práticas que não podem ser consideradas cristãs. Assim como há alguns que plantam o bem, há muitos que plantam o mal. E Jesus diz que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. E é por isso que o trabalho de cada pai, de cada mãe, de cada religioso, catequista, pregador, deve ser um trabalho constante e incansável. Porque se nós ficarmos acomodados, sem pregarmos o bem, sem darmos um bom testemunho de vida cristã, cada vez mais vai aumentar a presença do mal no mundo. Por isso, é o primeiro ponto que nós estamos refletindo. De onde vem o mal? O mal não vem de Deus. O mal não pode vir das pessoas que se dedicam ao bem. Mas, infelizmente, há muitos que são reféns da própria maldade, não servem a Cristo, mas servem ao princípio de todo mal, aquele que é o príncipe deste mundo, como nos diz Jesus, o Satanás que vive a tentar as pessoas. O segundo ensinamento é que nós não podemos traçar uma linha divisória ou demarcarmos aqui no chão, vamos fazer
uma pintura, uma lista vermelha para dizer à direita está o bem, à esquerda está o mal, ou vice-versa. Nós temos um grupo de pessoas que são plenamente santas, puras e justas, e de outro lado uma parcela da sociedade que não serve para nada, só serve para praticar o mal e a injustiça. O mal e o bem caminham juntos, é o segundo ensinamento. O bem está mesclado com o mal, assim como o joio estava misturado ao trigo. E o mais curioso é que em muitas situações nós pensamos que deve existir essa diferença entre bem e o mal, e nós somos alienados em pensarmos que nós somos do bem, que nós não pecamos, nós não temos maldade, só porque nós frequentamos a Santa Missa, ouvimos uma palavra, pensamos que somos plenamente bons, e os outros não servem, os outros são ruins, os outros são malvados. Não existe esta separação, porque o bem e o mal estão dentro de nós, estão fora de nós, estão no nosso coração. Nunca existirá uma pessoa tão ruim, tão má, que ela também não possa ter gestos de bondade ou momentos de caridade. Como também o mais gritante é que as pessoas que vivem na igreja, que vivem em oração, que conhecem a palavra, que comungam do corpo e do sangue de Cristo, também por vezes podem se tornar pessoas más, pessoas perversas. Nós temos uma natureza humana difícil. Há pessoas que, por mais que comunguem e meditem a palavra, se conservam rancorosas, atrevidas, malvadas, perversas, em muitas situações ao longo do dia. Nós não podemos separar o bem e o mal, estão presentes no mundo, na sociedade, mas, sobretudo, dentro de nós. Terceiro ensinamento que esta parábola nos deixa, ela nos fala de uma dimensão própria de Deus, a essência de Deus. Deus é paciência, Deus é indulgente, Deus é compreensivo, Deus é misericordioso, Deus é perdão. Quando aquele homem disse, olha, se queres, eu vou lá arrancar o joio que está atrapalhando o trigo. Não faça isso. Cuidado, porque você também pode acabar com o trigo. Deus é paciente conosco, porque nos conhece. Nós somos frutos das mãos amorosas de Deus. Somos criaturas de Deus, fomos criados por Ele. E por mais que nós, em algum momento, estejamos em crise, estejamos vacilando, estejamos em pecado, por que Deus é paciente? Porque Ele nos dá o tempo necessário para que nós possamos nos converter, para que possamos voltar ao bom caminho. Conversão é voltar-se para o bem, é voltar-se para a justiça, é voltar-se para Deus, é acolher o amor de Deus, o abraço do Pai que vê aquele filho pródigo, maltrapilho, sofrido, abandonado, desgarrado, ao retornar faz uma festa. Deus aguarda, Deus é paciente, para que nós também sejamos pacientes uns para com os outros, porque todos nós estamos em processo, encaminhada para a purificação, para podermos ser santos, para podermos ser perfeitos, como perfeito e santo é o Pai que está nos céus. Quarto ensinamento que nos deixa esta parábola: somente a Deus compete o julgamento. Por que nós não podemos nos colocar no lugar de Deus? Porque todos nós somos frágeis, somos pecadores. Porque o nosso conhecimento é limitado. Porque nós não sabemos as verdadeiras razões pelas quais um ser humano tem uma atitude ou outra. Não podemos julgar. E quando nós julgamos, nós erramos. Há pessoas que, embora cristãs, elas imaginam o seguinte: olha,
Se alguém é do mal, vamos eliminar, vamos jogar fora. Essa pessoa não presta. Então vamos arranjar um meio de separar, de extirpar logo essa criatura do nosso meio. Ocorre que quando eu falava da paciência, me esqueci de dizer isso. Existem pais que são muito criticados porque os filhos que mais aprontam realmente são os que mais necessitam de misericórdia. E os outros que pensam ser os corretos, os certinhos, né? Daquela palavra do filho pródigo, lembro que havia o mais velho que ficou chateado porque o irmão vendeu tudo, volta, e ele não está feliz com o retorno e com a conversão do próprio irmão. E muitas das vezes os pais pagam um elevado preço, porque se dedicam, porque perdoam, porque acreditam que aquele filho difícil que está desgarrado, um dia possa ser transformado, possa ser restaurado na graça de Deus. Mas nós julgamos porque pensamos ser santos, pensamos ser melhores e queremos eliminar aqueles que não estão compactuando com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Adolf Hitler tem um livro que em português se traduz por Minha Luta. E lá ele diz que os inimigos devem ser pintados com cores fortes. Os inimigos devem ser pintados com cores fortes, para dizer, você passa a odiar, e porque você odeia, porque você entende que aquela pessoa não comunga das suas ideias, ela deve ser completamente extinta do nosso meio. É como aquelas pessoas que são contratadas para matar as outras. Elas começam a observar, a olhar aquele que vai ser uma presa, e dentro delas começam a nutrir um ódio muito grande, para que depois não possam ter remorsos. Isso não é ser cristão. No período das eleições presidenciais, eu já contei essa história, que eu estava em Teresina e estava com fome, fui comprar um bolinho, um café, depois de um exame, e uma senhora estava discussando pelo candidato dela e tudo, e ela dizia isso, que quem é mau, que quem é bandido deve ser morto mesmo. E ele era evangélica, ela estava toda vestida de evangélica, e eu dizia, mas senhora, Jesus não prega isso, é um pensamento seu. Ah, mas bandido não vai se corrigir nunca. Quem é que sabe se não se corrige? Quantas pessoas mudam de vida? Eu estive, assim, me ordenei em 97, eu encontro em Brasília, e lá estava um padre colombiano que conheceu o evangelho quando era um jovem que havia vacilado no mundo do crime, estava preso, estava encarcerado. E alguém pregou sobre Jesus, pegou a palavra, ele se converteu, deixou aquela vida e se tornou um sacerdote para servir o seu povo. A paciência de Deus é sem limites. Por que a nossa fé é tão pequena e pensamos que não há mais jeito? Vamos acreditar. Acreditemos que o amor de Deus, que a palavra de Deus, que o trabalho incansável daqueles que se dedicam ao bem, possa chegar à vida, aos corações, possa regenerar e transformar a vida de todos. Todos estamos aqui como pacientes, como aqueles que estão doentes, mas esperando a presença, a força, a cura de Jesus, que é o nosso médico e o nosso Salvador.